Olá, meus queridos, tudo bom? Eu tava lá no Instagram gravando ao vivo e muita gente me pediu pra eu falar sobre jejum intermitente. Bom, eu sei que voltou à moda, mas na verdade o jejum intermitente é uma coisa que já acontece, já é estudado desde 1998, é uma coisa bem antiga. E pela história, realmente, é baseado nos antepassados. Por quê? Eles não realizavam 6 refeições como o pessoal realiza hoje em dia. Então sabia-se que o gasto energético dele é maior, eles tinham menos depósito de gordura, então a ciência se baseou nessa questão dos antepassados consumirem menos refeições. E tem uma lógica metabólica por trás disso, realmente. Na verdade, o que eu posso dizer a vocês é que os estudos que existem hoje, eles não estão estudando somente o emagrecimento. Apesar do jejum intermitente ter ficado famoso por isso, já existem pesquisas analisando a questão da diabetes, para prevenção da diabetes, a questão do aumento do GH, que melhora a massa muscular, ajuda a perder peso, a questão da melhora cognitiva, também da longevidade. Por que tudo isso, Vanessa? Porque o jejum, e por trás desse metabolismo todo, acontece também alguma modulação de genes. E aí, o que é que acontece? As células acabam sendo mais, assim, tem uma resposta melhor, principalmente para essa questão de longevidade, de cognição. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que ele tem uma vantagem positiva que está sendo observada, sim, nos estudos. Mas a maioria desses estudos foram feitos em ratos. Então a gente tem que ter um cuidado ainda, porque como tudo ainda é muito novo, na verdade eu sei a vocês, é velho e é novo, então se decida, né? Mas assim, desde 1998 teve o primeiro estudo, mas a partir de 2013 é que começaram a ocorrer mais estudos, principalmente em humanos. E ainda a gente tem uma zona aí obscura no meio. Porque o que acontece com esses estudos? Eles não estão usando o mesmo protocolo. Na verdade, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que não existe uma regra pro jejum intermitente. Não tem como você ver por aí ou ver alguém dizendo que, olha, o jejum tem que ser feito assim. Existem várias formas e aí cada estudo tá usando um, então tá um pouco difícil a gente comparar isso, pra saber se realmente tem uma eficácia nesse processo de emagrecimento que tá todo mundo falando por aí. O primeiro estudo, por exemplo, ele analisou, foi feito em 1998, se eu não me engano, e aí ele analisou um período que o pessoal ficava desde 7 da noite sem comer, e aí só iriam se alimentar novamente no café da manhã, lá para as 10 horas. Então vê que foi um período que não foi tão longo, muita gente nem tem essa vontade de tomar café da manhã, consegue já dormir cedo e já faz jejum intermitente até sem querer. O que eu posso dizer a vocês é que realmente o jejum intermitente cresceu ultimamente porque ele vem contra aquela regra que eu inclusive falo para meus pacientes sempre, eu falo para vocês nas redes sociais, em todos os lugares que eu posso, que a gente não tem obrigação de comer 3 horas, a gente tem que seguir essa sinalização de paladar, de fome. Mas algumas pessoas ainda têm isso aí um pouco distorcido. Por isso que eu até indico para meus pacientes, eu aviso as pessoas que é importante a gente estudar você para saber se você se adequa bem ao jejum intermitente, ou seja, não é qualquer pessoa, uma pessoa, por exemplo, que está com compulsão por doce, que vai ficar sem comer de uma hora para outra. Então isso tudo tem que ser analisado. Mas o que é que a gente pode dizer assim claramente? Os benefícios do jejum para o emagrecimento especificamente estão voltados principalmente pela quebra do efeito platô. O que acontece? As dietas mais comuns, as dietas tradicionais, acabam assim, fazendo o quê? Você tem um período de restrição, aí sai um pouquinho, mas depois volta, então você fica sempre naquele meio termo. Então, essa perda de calorias é crônica, só que não tem nenhum choque no seu metabolismo, você não muda uma estratégia. Bom, o que eu posso dizer a vocês? Se for desenhada da forma incorreta. O que eu falo sempre para meus clientes, eles estão de prova para vocês aqui nesse vídeo, qualquer um deles que estiver aqui pode comentar isso, é que eu digo, olha, toda vez que a gente vai fazer uma reavaliação, a gente tem que trocar uma estratégia, porque seu metabolismo ele não pode estacionar, ele não pode achar que aquilo ali tá cômodo, porque senão essa perda de peso, realmente ele não acelera. Então o jejum intermitente vem baseado nessa ideia de que você não vai ter uma estabilização, de que seu metabolismo tá ali sempre tendo que acelerar um pouquinho. Mas Vanessa, eu já ouvi falar que essa questão de ficar muito tempo em jejum desacelerava o metabolismo. Isso era uma coisa que antigamente o pessoal falava muito, né? Que se você comesse pouco, se você passasse muito tempo de jejum, o seu metabolismo iria desacelerar. Isso não acontece com o jejum. Os estudos já comprovaram que existe sim uma melhora, mas é quando você faz um jejum da forma correta. E qual é a forma correta, Vanessa? Bom, não adianta ficar achando que você vai ficar sem comer sempre. Todo jejum intermitente tem os períodos em que você come e os períodos que você fica com restrição alimentar. Quando você fica períodos 1, 2, 3, 4 dias querendo ficar sem comer, isso aí pode sim desacelerar o seu metabolismo. Ótimo, Vanessa, eu entendi basicamente tudo, mas quais são as formas de fazer jejum intermitente? Como eu disse pra vocês, não existe uma regra. Um dos mais comuns seria aquela questão de você deixar 25% do cálculo que você consome. Por exemplo, se sua média de gasto energético, a taxa metabólica basal é 1.500, você vai tirar ali 25% só, vai consumir
consumir um dia 25%, outro dia você come livre. Um dia 25%, um dia come livre. Outros que são bem comuns são jejuns de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas. São protocolos diferentes. Mas são dias que você come, um dia você fica em jejum, nesse período, dessas horas que eu falei pra vocês. Outros vocês se alimentam livremente, sabe? No final das contas, independente da estratégia, do protocolo que você vai seguir, vai existir uma deficiência crônica de caloria, que é isso que faz emagrecer. Basicamente é assim, algumas pessoas no método tradicional não conseguem seguir a risca, não conseguem ter foco. E o jejum também trabalha essa questão de saciedade, porque mexe com genes que ajudam realmente a modulação do paladar, que saciam. Então, quando você faz um jejum bem feito, muitas vezes você sente essa melhora no paladar, você tem um controle maior com a alimentação. Então, se você tá bem orientado, você procurou um nutricionista, ele já adequou sua dieta para poder te dizer o que você vai consumir nos dias que você vai comer livremente, que tem que ter esse cuidado também. Não é porque é livre que você vai comer tudo que é industrializado, vai pra uma hamburgueria, vai fazer qualquer coisa assim bem esdrúxula, como tomar refrigerante, por exemplo. Você tem que manter um padrão do que você necessitaria de uma forma normal e nos outros dias você fazer uma restrição mais brusca, porque é isso que tem que ter no jejum intermitente. E tem um bem clássico, que é um que faz... você ficava 5 dias comendo normal não é livre, não é em excesso, e aí, outros 2 dias você comia de 600 a 500 calorias. E em estudos tem também jejum de 20, 30 até 40 horas. Mas isso aí é tudo em laboratório, com pessoas que já estão há um tempo ali reduzido. O que é que eu posso dizer pra vocês? Conclusão de tudo. Ainda tem muito estudo em rato, ainda precisam de mais estudos em humanos. Os que são feitos em humanos são em protocolos diferentes, certo? E querendo ou não, o tempo desse estudo ainda estão sendo curtos, né? A gente não teve ainda muito tempo de fazer um estudo bom a longo prazo, sabe? Um estudo longitudinal, por exemplo. Então ainda tem muita coisa aí para se descobrir sobre o jejum. O que a gente sabe é que ele pode melhorar sim essa questão do emagrecimento para as pessoas que realmente se adaptam a isso, tá? Então sempre procure um profissional para poder prescrever direito o jejum intermitente para você. Então basicamente é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão do jejum intermitente para vocês. Eu acho que a regra ficou bem clara. A gente tá sempre se baseando em estudos científicos, não é nada da opinião de Vanessa. Então tenham muito cuidado em seguir pessoas que não são profissionais da área e que estão dizendo a opinião deles, o que eles fizeram para emagrecer, que muitas vezes estão querendo somente te encantar, vender um método específico e não estão realmente preocupados com a sua saúde. O que eu posso indicar, procure sempre um profissional, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixa de colocar um curtir aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, clica aqui na carinha com a maçã para se inscrever aqui no canal. Tem mais temas e playlists bem legais sobre emagrecimento, então clica aqui no cartão e aí até a próxima, tá?